aqui nessa noite para a gente falar sobre esse tema tão importante. Eita, mexi. É preciso renascer. E essa ideia de é preciso renascer, ela nos leva, a princípio, a um dos postulados mais importantes da doutrina espírita, que é a reencarnação. A reencarnação não foi inventada pelo espiritismo, muito pelo contrário, essa ideia ela existe há séculos, há milênios, mas com o Consolador, né, com a doutrina, a gente pôde ter mais, aprofundar mais sobre o tema, estudar mais sobre o que é a reencarnação, como ela funciona. E o primeiro ponto a ser destacado é de que a reencarnação, às vezes a gente confunde com vida, né? Estamos aqui, é uma vida, outra vida, e na verdade não. Vida, nós só temos uma. Reencarnações, nós teremos várias. Nós somos espíritos imortais e assim como tal, nós temos apenas uma vida. Ora, nós estamos como espíritos encarnados, ora como espíritos desencarnados. Mas é sempre uma só vida. E quando estamos como espíritos encarnados, a gente pode falar que estamos numa nova existência, numa nova oportunidade, numa nova chance, mas a vida mesmo nós só temos uma. E ela continua sempre, ela não acaba, né? Como eu disse, somos seres espirituais, somos seres imortais. Então, reencarnar, ela é nascer novamente de um espírito que já existia. Vamos assumir um novo corpo, mas o mesmo espírito. E as reencarnações desse mesmo espírito, elas são solidárias entre si, há uma continuidade, né? Há uma ligação entre uma encarnação e outra, e por isso, uma vez que o espírito não morre. E assim, já que tanto encarnados como desencarnados nós estamos vivos, a reflexão ela vai se iniciar com por que então nós temos que vir ao mundo material? Qual é a necessidade de encarnarmos? E aí vem a questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos superiores nos respondem a ele, né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, a finalidade da encarnação é progredir. No final das contas, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? A cada existência. Ninguém encarna para sofrer, ninguém encarna para ser punido. Todos nós encarnamos com o objetivo da evolução. Claro que em alguns momentos, para alguns de nós, a encarnação vai ser uma prova, em outros momentos pode ser uma missão, mas sempre o objetivo é evoluir. E nessa existência todos nós vamos poder contribuir com a obra da criação, com a obra do Senhor, que é, né, a evolução coletiva, que é a evolução do planeta como um todo. E quando os espíritos usam o verbo impor, é justamente no sentido de necessidade mesmo. Nós precisamos reencarnar para evoluir. Estar encarnado é imperativo para o nosso progresso. Então, tudo que nos acontece aqui, enquanto no plano material, enquanto encarnados, vai ser ou para nos impulsionar, né, para o nosso progresso, ou para nos fazer redirecionar o nosso caminho, para a gente repensar naquilo que estamos fazendo e recalcular a rota sempre para o caminho do progresso. E quando está no plano espiritual, então, o espírito ele não progride? Essa é a pergunta também de Kardec na questão 230. O espírito progride no estado errante? Pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, enquanto desencarnados, no estado errante, espírito desencarnados, nós podemos melhorar muito em conhecimento e sempre
conforme a vontade, né, do Espírito. É como se no plano espiritual o conhecimento, a evolução fosse teórica, mas é imprescindível a existência corpórea para se colocar em prática, para testar de verdade esse aprendizado que foi feito, né, no plano espiritual. Então, aqui na Terra, no plano material, a gente pode dizer que é como se fosse um laboratório, né, das nossas experiências evolutivas. É uma escola de verdade que permite que a gente exercite os nossos conhecimentos adquiridos. E trazendo então mais ainda essa importância da encarnação, agora que a gente sabe que é imprescindível o plano material, Kardec então pergunta para os espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E aí fica confirmado o que foi dito na pergunta anterior, né? Sofrendo a prova de uma nova existência. Não tem como fugirmos disso. A evolução, ela vai se consolidar em verdade na existência material, que é quando a gente põe à prova os nossos conhecimentos, que é quando a gente testa as nossas características, os nossos atributos, aquilo que a gente busca progredir, né? Então, não é uma nova vida, como eu disse, é uma nova existência. E quantas vezes forem necessárias, nós iremos reencarnar. Quantas vezes forem necessárias, nós viremos para esse plano material, até que não seja mais necessário. Esse não ser mais necessário é quando? Quando tornarmos espíritos evoluídos, quando chegarmos à perfeição possível para a gente. Não, claro, comparando aos monges de Deus, mas a perfeição, como o Zoraia falou aqui na prece, seguindo o guia e o modelo que Jesus nos deixou. Então, quando a gente chegar a esse ponto de espíritos evoluídos, não precisaremos mais. Mas até lá, quantas vezes forem necessário, nós iremos reencarnar para o nosso bem, para a nossa evolução, para que a gente possa crescer espiritualmente. E, diferente da questão 132, que foi a primeira que eu trouxe, em que Kardec pergunta o objetivo da encarnação, na 167, ele pergunta a finalidade da reencarnação. E aqui ele responde, os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, relembrando, na 132 ele pergunta a finalidade da encarnação, o objetivo da encarnação. E aqui a finalidade da reencarnação. E aí a gente vê que a encarnação em si, ou seja, a existência, ela tem como objetivo progredir. Sempre vai ser esse o objetivo. E quando falamos em reencarnação, e aí já trazendo a ideia das experiências sucessivas, das existências sucessivas, aí sim ele traz, né, os espíritos nos trazem primeiro essa ideia de expiação. E por que expiação? Porque vai ser exatamente como eu falei antes, que a gente vai colocar na existência atual, a gente vai colocar em xeque os nossos conhecimentos, a gente vai se colocar diante das consequências dos nossos atos, dos atos que a gente praticou antes, em outras reencarnações, em outras existências, atos que não foram tão bons. Como eu falei, nunca vai ser uma punição. É sempre uma questão de causa e efeito, é sempre uma questão de arcar com as consequências daquilo que nós mesmos praticamos. Então, as expiações, na existência, as expiações elas vão servir sempre como um alerta, né? Como eu falei, do que foi feito no passado. Se eu tivesse agido diferente lá atrás, como estaria hoje? Isso me serve também como alerta para o que eu quero colher no futuro, como que eu devo plantar hoje, né? Como eu falei, é uma matemática simples, de causa e efeito. Então, o que eu estou vivendo hoje é consequência dos meus próprios atos. E o que eu estou fazendo hoje vai refletir e vai ser exatamente o que eu vou colher no futuro. Então,
as nossas expiações aqui nessa existência, em cada reencarnação, são sempre esse retrato, esse reflexo que vai ficar impresso. E com isso a gente tem a oportunidade de fazer reflexões, de olhar para dentro e de pensar, né, o que a gente quer de diferente para o futuro. Porque em cada encarnação, em cada existência, a gente vai trazer o saldo, né, de todas essas existências, de todas as nossas vidas. E aí a gente pode, agora, com o que a gente tem hoje em mãos, tanto aumentar o nosso saldo positivo, diminuir o nosso saldo negativo, plantar algo diferente, né, para o futuro. Cada existência que temos, cada nova oportunidade, desde que bem aproveitada, é um degrauzinho a mais que a gente sobe, escalando rumo à nossa evolução, rumo ao nosso aprimoramento, né, para o nosso próprio bem. E aí, ele coloca aqui então, qual a finalidade? Primeiro, expiação. Segundo, melhoramento progressivo da humanidade. Pois uma vez que eu me melhoro, uma vez que você se melhora, que cada um de nós se melhora, a coletividade, a humanidade, ela vai melhorar em conjunto. A gente sabe que a nossa evolução, ela vai contribuir para a evolução do planeta. Assim como a gente vai ter a progressão do espírito, temos também as progressões dos mundos. A gente tem falado muito sobre a transição planetária, sobre como o nosso planeta está num momento de transição, de passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E isso só ocorre porque todos nós, em conjunto, estamos evoluindo individualmente, cada um pouquinho, e com isso a gente vai conseguir promover a evolução, a progressão de toda a humanidade em conjunto. E por fim, os espíritos dizem, sem isso, onde estaria a justiça? E aqui está uma das partes mais bonitas em se pensar, em estudar e falar sobre reencarnação, porque a reencarnação é elemento indispensável para que a gente possa compreender as leis de Deus. Se não houvesse reencarnação, tudo ao nosso redor pareceria um completo caos, como se as coisas só acontecessem ao acaso, as desigualdades entre as pessoas, as diferenças sociais, as dores que uns sentem e outros não, as conquistas que uns têm e outros não, né? Tudo isso iria ficar muito sem sentido. E quando a gente entende que cada espírito tem não somente essa, mas tantas outras existências, a gente vê que em cada uma delas o espírito ele vive uma ou outra experiência necessária à sua própria evolução. E aí tudo vai se encaixando. É quando a gente para pensar como que uma criança já está nascendo com uma doença grave, uma doença rara, já com quase uma sentença de morte, como eu falei, tem pessoas que estão vivendo nas ruas, enquanto todos nós aqui temos nossa casa confortável para a gente dormir à noite, como alguns têm muito o que comer, outros passam fome, enfim, são infinitas as questões que poderiam aparentar injustiça se a gente levasse em consideração apenas o que está acontecendo agora. Mas quando a gente pensa na justiça divina, na perfeição da soberania, da lei de Deus e da misericórdia, a gente entende que nada é por acaso. E aí a gente até aceita todas essas situações. A gente percebe que ninguém que está aqui nessa existência está sendo injustiçado, ninguém que está aqui está passando pelo que não deveria. Quando a gente olha e fala, nossa, mas fulano é tão bom, por que está passando por isso? A gente está olhando com o nosso olhar de agora, com o nosso olhar material e pequeno, de não entender a complexidade de todas as existências que essa pessoa já passou e o que é que ela está vivendo em função do que já foi plantado, né? Ou qual a necessidade de aprendizado por tudo aquilo que está passando. Então,
quando a gente fala sobre a reencarnação, a justiça divina, ela fica, se revela como indefectível, perfeita e soberana. E aí, aliada ao amor que sabemos que Deus tem por todos nós, a gente vai reafirmando a ideia de que quantas vezes forem necessárias, nos será dado a chance de vir para melhorarmos, nos será dado a chance de reencarnar, para que a gente possa aprimorar o que quer que seja que cada um individualmente precise. E já sabendo então que vamos enfrentar desafios durante a encarnação, o espírito ele poderia participar da escolha das provas que ele vai passar, das dificuldades antes de reencarnar. É a questão 230. O espírito progride no estado errante? Perdão, a próxima, 166. Desculpa, 258. No estado errante e antes de começar nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E logo em seguida, na questão 259, se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? E aí os espíritos falam, todas não é bem o termo, porque não escolhestes e nem previstes tudo o que vos sucede no mundo. Na verdade, como foi falado, nós vamos escolher, podemos, a depender do grau evolutivo, dependendo da condição desse espírito, ele vai poder participar sim, e ele vai poder escolher o tipo, o gênero das provas que ele vai passar. Mas os detalhes das dificuldades, das situações, as circunstâncias, elas vão se dar de acordo com as nossas atitudes, com a atitude desse espírito quando estiver aqui na vida material. Então, por exemplo, é um espírito que precisa evoluir, precisa aprimorar em alguma questão de saúde, em valorizar o seu corpo, em cuidar melhor da sua saúde. E aí escolhe que vou vir aqui nessa existência para cuidar desse ponto específico. Mas não fica já definido o tipo de doença que ele vai ter, quando, em qual momento na vida essa doença vai aparecer, o que vai fazer com que ele, de fato, vá se atentar a esses cuidados que são necessários. Até porque, a depender de como esse espírito, quando encarnado, ele agir, essa doença que poderia ser algo muito grave, que faria com que ele prestasse muita atenção, às vezes ele já nasceu, foi instruído, foi bem educado e resolveu de fato já se cuidar, pode ser que nem precise, né, desenvolver ou desenvolva algo menos grave. Então todas as situações, elas vão ser de acordo com aí sim o livre-arbítrio que temos aqui enquanto encarnados, enquanto tivermos na nossa vida material. E isso sim vai definir os detalhes, as circunstâncias de cada prova, de cada expiação e de cada dificuldade que a gente vai passar nessa existência. Naturalmente a gente já vem pensando, eu preciso melhorar, por exemplo, a minha paciência, eu preciso melhorar a caridade, eu preciso melhorar, mas como isso vai se dar, essas circunstâncias todas não estão no nosso, não há um determinismo, né? Senão seria muito fácil, né? A gente viria já com tudo escrito e não teria nada que poderíamos fazer para poder de fato mudar a situação que nos é colocada. Então, sim, as provas, elas podem ser escolhidas, mas não a forma como isso vai acontecer, não os detalhes e não as circunstâncias. Como eu disse, a gente pode mudar o rumo, né, da nossa existência, a gente pode abrandar ou agravar. E mais à frente, o Livro dos Espíritos, ele traz ainda, quanto a isso, a escolha das provas, uma discussão interessante quando Kardec pergunta, mas o que levaria então uma pessoa, um espírito, escolher encarnar
com pessoas de más tendências, né? Num lugar tão, com tanta dificuldade, com tantos fatores agravantes à minha situação. E aí, a gente precisa ter em mente de que quando estamos desencarnados, no plano material, a gente está preso, a gente está desprendido das ilusões da matéria. A gente não está aqui sofrendo a influência do que a gente vive aqui nesse mundo. Então, quando desencarnados, a gente começa a ter a oportunidade, primeiro, de revisitar a nossa última existência, de perceber o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu poderia ter feito, o que eu deixei de fazer. E aí começa, inclusive, bater aquele, às vezes, sentimento de culpa. Nossa, eu podia ter feito muito mais, eu queria fazer muito mais, eu poderia ter feito isso. Porque quando, num estado de espírito errante, quando desencarnados, a gente está em uma completa lucidez do que a gente procura, que de fato é a evolução espiritual, que de fato é progredir como espíritos. E aí, a gente não vai escolher, quando programando uma nova encarnação, a gente não vai escolher o que é mais fácil. A gente não vai, muito pelo contrário, falar assim, não, agora eu vou acertar. Eu vou encarnar e aí eu quero tal situação porque eu vou dar conta. É preciso, às vezes, inclusive, que mentores, que espíritos mais experientes falam, não, uma coisa de cada vez, vamos com calma, a gente tem oportunidades, porque a gente fica tão... essa toda a explicação dos espíritos, a gente fica tão afoitos por essa evolução, tão afoitos por querer progredir, que a gente vai buscar assim as situações mais adversas possíveis às vezes, sem nos darmos conta se somos capazes ou não de superá-las. Mas sempre nos é colocado conforme a nossa capacidade. Então, quando ele fala na pergunta do próprio Livro dos Espíritos, pessoas de más tendências. Então, vamos supor que eu me coloque, escolha nascer numa família que tem ladrões, que tem pessoas, criminosos mesmo, por assim dizer. Mas eu tenho essa tendência, eu já fiz isso em outras existências, eu tenho uma tendência a querer roubar, por exemplo. Então, se eu me coloco nessa posição, aí de fato eu vou me testar, eu vou me colocar numa condição em que eu vou ter que enfrentar de fato essa dificuldade. E uma vez vencendo, eu posso falar assim, poxa, consegui. E se não, teremos uma nova oportunidade, mais uma vez. Quando voltarmos, percebermos qual foi a dificuldade enfrentada, o que conseguimos e o que não conseguimos, uma nova chance nos será dada, uma outra reencarnação será possível para que a gente possa progredir. Com isso, a gente pode ter uma certeza de que nós estamos sempre no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Não tem nada ao nosso redor ao acaso, como eu disse, né? Os espíritos vão nos dizer, inclusive, que ao renascer, ao reencarnar, a maioria das vezes a gente vai reencarnar no nosso mesmo núcleo familiar, com os mesmos espíritos que nos são afins, seja porque temos provas em comum, seja por auxílio mesmo, por afinidade, porque nós já temos toda uma história em que temos os nossos débitos juntos, em que temos os méritos, e aí nós vamos nascer, não necessariamente na mesma estrutura. Então, antes, quem era a mãe pode vir a ser filho, pode vir a ser irmão, né? Pode vir a ser cônjuge, não importa, mas esses espíritos tendem a vir e a reencarnar no mesmo núcleo novamente. E aí é que a gente vai ter que nessa grande escola que a gente chama de planeta Terra, uma escola ainda mais especializada, que é a família. A família é a primeira grande escola a receber os espíritos que estão encarnando, né, no momento. E na família a gente vai ter a oportunidade de exercitar os nossos sentimentos com as pessoas mais próximas, de fato, a nós, e de partilhar essa busca pela evolução, né, por assim dizer.
E aí, pelos laços desse compromisso espiritual, como eu falei, a gente vai ter a certeza sempre de que ninguém está aqui por acaso, de que ninguém está aqui por descuido, que eu não estava simplesmente passeando no plano espiritual e caí na terra. Não é assim. Todos nós viemos aqui com compromissos, com objetivos e com esses laços já, de uma certa forma, bem definidos. Afinal de contas, o nosso objetivo é um só, que é evoluir. E as dores pelas quais nós passamos aqui em cada existência são ferramentas educativas. Então aqui, como a gente pode participar muitas vezes, né, do que está sendo proposto, das escolhas, do que a gente quer buscar, a gente tem essa certeza de que essas dificuldades são instrumentos que Deus nos dá para que a gente possa, assim, redirecionar o nosso caminho, buscar a nossa evolução, alcançar o nosso objetivo principal, assim, que é evoluir. E aí, quando muitos de nós, no momento de alguma dificuldade, a gente se revolta, a gente grita, a gente briga, fica de mal de Deus, que é muito comum, afinal de contas nós somos imperfeitos, o tempo inteiro nós estamos lembrando disso. A gente tem que lembrar também que estamos apenas colhendo aquilo que a gente mesmo plantou. Ao tempo inteiro a gente tem que tirar da nossa cabeça essa ideia infantil de que Deus vai castigar, Deus vai brigar, Deus não faz nada disso. Deus só nos dá a oportunidade de que a gente plante o que a gente quiser. E aí a colheita, ela é certa. Não adianta, né? A história de falar quero plantar banana e colher morango, não tem jeito. Se eu tô aqui colhendo espinhos, de alguma forma, eu posso não ter consciência agora, nessa existência, nos meus atos de agora, mas o conhecimento da reencarnação, essa ideia nos dá a certeza de que algo foi feito antes para que esteja dessa forma, né? Nesse momento. Então a reencarnação, ela traz toda essa lógica do amor de Deus por nós, de que tudo está exatamente como deveria estar. E aí, na questão 171, Kardec pergunta, então, em que se baseia o dogma da reencarnação? E os espíritos respondem, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta para o arrependimento. Então, a justiça de Deus na reencarnação está exatamente nisso do que, bom, já falei bastante, de que não há sorte, não há determinismo, há sim um plantio e uma colheita certa. Tudo o que acontece está perfeitamente de acordo com as nossas próprias atitudes. E a revelação? A revelação está na própria informação que nos chega do mundo espiritual, de que nos atestando a realidade mesmo da encarnação. E esse amor de Deus, né, que fala, o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento, é o amor de Deus que nos permite reencarnar quantas vezes forem necessárias para o nosso processo evolutivo. É exatamente quando o Cristo disse que nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Então todos nós teremos a oportunidade, quantas vezes forem necessárias, para que a gente atinja a nossa evolução. Não importa quantas chances a gente precise, né? O bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Deus nos permite recomeçar, refazer os nossos atos, assumir a responsabilidade de tudo o que já fizemos e que a gente pense que em cada encarnação, em cada reencarnação, todas as experiências que nós temos são válidas. E se nessa existência eu conseguir alcançar um pouquinho que seja, evoluir um pouquinho que seja, melhorar um pouquinho que seja, já terá valido a pena. Mas que se a gente fracassasse, eu perceber que eu cometi algum erro muito grande, que eu tenha certeza que isso não é um grande desastre, já que isso vai ser fonte de lição, de aprendizado, de arrependimento, para que eu possa então agir diferente a partir de agora mesmo, que a gente não precisa esperar uma nova existência, né? E aí,
Tudo isso, o que está aqui no Livro dos Espíritos, na verdade, foi retirado da Bíblia, mais especificamente do Evangelho de João. Acredito que aqui a letra ficou pequena, mas é aquele célebre diálogo entre Jesus e Nicodemos, quando Nicodemos, durante a noite, para que ninguém o visse, vai até Jesus, né, para poder conversar com ele. E pensamos em Nicodemos, que era um membro do Sinédrio, um doutor da lei, um jurista, e ele chega para Jesus e pergunta: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E aqui, quando ele já se dirige a Jesus falando, né, Rabi, bem sabemos que és mestre, mostra o quanto ele, que é um fariseu, um homem da lei, ele já tinha reconhecido naquele momento que Jesus realmente era o Filho de Deus. Porque quando você se dirige a uma pessoa, oi, você, Senhor, quem quer que seja, nós estamos ainda nos colocando numa igualdade. Mas, por exemplo, se eu chego numa escola, numa faculdade e converso, oi, 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 e chega o professor, eu estou me colocando ali, ele como quem ensina e eu como aprendiz, eu como aluno. E foi assim que Nicodemos primeiro se apresenta a Jesus, né? Então ele fala, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for com ele, com Deus. Jesus responde, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos fala, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E aqui ele demonstra ter entendido de uma certa forma o aspecto físico do que Jesus fala, mas ainda não estava alcançando a grandeza espiritual dessa fala. E Jesus fala, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, quando Jesus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, quando ele fala do nascer de novo, a água, antigamente, na cultura antiga, tanto hebraica quanto grega, significava a origem da matéria, a origem de tudo aquilo que era material. Então, nascer da água, aqui é nascer da matéria mesmo. E o nascer do Espírito é a renovação espiritual, por assim dizer. É a depuração, é o processo evolutivo. Então, é preciso renascer. É preciso renascer, de nascer de novo, literalmente, e é preciso renascer com uma renovação de conceitos, né? É uma renovação espiritual. Então, nascer da água e nascer do Espírito. É necessário que a gente nasça novamente para seguir, então, o nosso processo evolutivo. E evoluir é da vontade do Espírito, tem que ser da vontade do Espírito. Porque não basta estar encarnado para que a gente possa evoluir. O fato de estar encarnado é o que nos permite evoluir. Vai depender da minha vontade, das minhas atitudes, do que eu busco, então vai depender da renovação dos conceitos que eu realmente faço dentro de mim, né? De cada um faz dentro de si. E aí, quando Jesus fala, né, com Nicodemos, é necessário nascer de novo, o verbo impor, que está lá na questão 132, que foi a primeira que eu li, vem trazer mais uma vez a necessidade, o imperativo, a importância da reencarnação para a gente, né, com a finalidade da evolução. Tão importante é que Kardec disse, né, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, quando alguém diz assim, eu não pedi para nascer,
Pode até ser que a pessoa não tenha pedido para nascer, mas provavelmente ela tenha implorado para nascer. Implorado. Porque é necessário estar aqui no plano material para que a gente possa evoluir. É possível quase que assim afirmar que realmente nós todos imploramos por essa oportunidade. Como eu disse, quando desencarnados, quando no estado errante, nós temos consciência da importância e de que nós buscamos de verdade enquanto espíritos na nossa vida, que é a evolução. E como a gente aprende que para evoluir de fato a gente precisa da experiência material para a gente colocar em prática os nossos aprendizados, os nossos estudos no plano espiritual, inclusive, para que a gente possa nos testar, para que a gente possa verificar como é que está o nosso grau, a gente pede mesmo por essa oportunidade, a gente implora por essa oportunidade. Então, acho que a grande reflexão do é preciso nascer de novo é que a gente valorize e muito a nossa existência, valorize muito a oportunidade que nós estamos tendo. O Haroldo Dutra, em uma das suas palestras, ele cita Chico Xavier falando assim, o tanto que é difícil reencarnar, o tanto que é preciso de uma soma de fatores para que cada um de nós consiga estar aqui. E aí Chico fala, né, segundo o Haroldo, já que eu estou aqui, que eu fique o máximo de tempo que eu puder, para eu aproveitar o máximo que eu puder dessa existência, porque é a grande oportunidade que nós temos. E aí eu lembro que enquanto estamos aqui, só com esse propósito de evoluir, não importa o que de ruim esteja acontecendo, não importa o quão difícil esteja o nosso momento, sempre vai melhorar. É para isso que nós estamos aqui. É essa a grande função da reencarnação, é melhorar. Então sempre pode melhorar. E é claro que em uma vida só nós não teremos tempo de fazer tudo o que é necessário. Né? Não é nem o que a gente quer, é o que é necessário, porque a gente pode até querer, mas chega aqui, às vezes a gente se desvia, a gente se distrai, a gente esquece, né? Graças a Deus a gente tem essa misericórdia do esquecimento, inclusive para que a gente possa não enlouquecer com as nossas dívidas anteriores, com as coisas que a gente já fez, mas que a gente use essa oportunidade da melhor forma possível. Então, pode não dar tempo de fazer tudo, mas dá tempo de fazer muito, dá tempo de fazer bastante, independentemente do momento em que a gente esteja, independente das situações que estejamos vivendo. Esse é o grande ensinamento do Evangelho. Não estou aqui falando que é fácil, não estou. Enquanto eu estou falando, eu penso nas minhas próprias dificuldades, eu fico pensando como é fácil falar, mas é o que a gente tem que repetir, estudar e buscar. E como, né, eu tinha falado antes, um pouco que seja já é uma grande vitória. E que quando a gente tropeçar, a gente tenha a consciência de que pode ser um aprendizado, pode ser o que vai virar o jogo, fazer que a gente mude de verdade de comportamento, de atitude. Então que a gente tenha isso sempre em mente, valorizando sempre cada oportunidade. Que nessa existência a gente possa abrir mão de vantagens, que a gente possa encarar de frente os nossos interesses mais secretos, aquelas dificuldades que a gente às vezes não tem nem coragem de admitir, né, nas nossas falhas, os nossos defeitos, por assim dizer, e que a gente deve lembrar que uma vez que eu prejudique alguém, na verdade eu estou prejudicando a mim mesmo, fazendo sempre essas reflexões nas nossas atitudes para valorizarmos cada dia, a cada momento, essa oportunidade que nos é dada, né? Que o plantio de hoje é que vai definir de verdade a colheita de amanhã. Então, quando a gente fala de situações concretas, como eu falei mais cedo da saúde,
Se eu venho aqui e eu estou rezando a Deus para que Ele me dê paciência, eu preciso ter consciência de que a paciência não vai chegar embrulhada de presente para mim, para que eu fale assim, pronto, agora eu tenho. Na verdade, vão vir muitas pessoas que vão me testar essa paciência, para que eu possa de fato desenvolvê-la. Esse é o presente que Deus vai nos dar, né? Quando eu escolho as minhas provas, quando a gente tem essa oportunidade, que eu tenha consciência de que, poxa, se eu nasci numa família abastada, com muito dinheiro, é um grande prova, um grande teste para que eu não seja ainda mais avarento, para que eu saiba dividir com o próximo. A pessoa que tem muita beleza, que ela saiba não usar isso para poder se beneficiar diante do outro, passar por cima do outro, ganhar coisas em cima do outro. Então são diversas as oportunidades que a gente vai ter na nossa existência, na nossa realidade de crescer e de aprender. E aí, para começando a finalizar, eu gostaria de convidar que todo mundo olhe para si, seja agora durante o passe, seja à noite quando deitar, né, fizer aquela reflexão antes de dormir, seja por um momento a sós diante do espelho, que olhe para si de verdade, do fundo do coração e pense, eu poderia estar vivendo melhor do que eu estou vivendo hoje, com o que eu sei, com o que eu já aprendi, com as ferramentas que eu já tenho, com tudo que eu já estudei, que eu já ouvi, com o que eu percebo, porque a gente aprende com as experiências dos outros, com as nossas próprias experiências. Eu poderia estar vivendo melhor do que eu estou vivendo nesse momento? Eu poderia tirar mais lições, eu poderia ter mais proveito, eu poderia estar caminhando um pouco mais rápido com a minha evolução, ao meu progresso, com o que eu tenho agora, com essa chance que me foi dada agora, porque enquanto estamos encarnados, nós sempre temos a oportunidade de recomeçar, nós sempre temos a oportunidade de reconstruir os rumos da nossa existência, que é o que Chico, essa frase muito famosa dele fala, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então que a gente leve nesse dia essa reflexão mesmo, de o que nós estamos fazendo, o que eu estou colhendo no dia de hoje que não me deixa satisfeito, o que eu queria que fosse diferente para que eu comece a plantar de forma diferente também. É isso. Obrigada a todos.